Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Barbosa e, juntamente com a Cláudia Letícia Tavares, com o Márcio Gardini Benavides, com a Patrícia de Oliveira e com o Vinícius Campana, fizemos o estudo que será apresentado agora. O tema desse estudo é o seguinte: pluralismo jurídico, principais temas e desafios. Em sua obra clássica, chamada Do Espírito das Leis, Montesquieu observa que nenhuma palavra recebeu significados mais contrastantes do que a de liberdade. Segundo Montesquieu, houve quem vinculasse a palavra liberdade ao regime republicano, mas também quem a considerasse uma consequência da monarquia. Montesquieu conclui que, de um modo geral, cada um tende a chamar por liberdade aquilo que está de acordo com seus costumes e inclinações. O comentário de Montesquieu ajuda a pôr em relevo o que está no cerne das discussões sobre pluralismo jurídico. As concepções sobre o que é valorizado moralmente, refletindo-se no que se considera ser justo ou bom para a vida de cada um, sempre variaram ao longo da história e entre diferentes espaços, culturas e agrupamentos sociais. Portanto, não faz sentido que o ensino jurídico e o seu objeto espelhem um conjunto único e restrito de formas intelectualmente elaboradas por alguns juristas para consagrar determinadas práticas sociais e um tipo de ordem compatível com elas. A observação do mundo revela que há uma diversidade de concepções sobre o bem, o correto e o desejável. Essas questões fazem surgir indagações que estão presentes nos debates sobre o pluralismo jurídico. Algumas delas são: por que o direito ensinado nas universidades limita-se a insistir sobre um repertório muito limitado de regras, práticas e princípios? Por que lendas religiosas ou artigos de fé não podem ser, em alguns casos, a fonte de limitações jurídicas inderrogáveis da propriedade e de certos contratos? Por que gerações futuras, enquanto projeções de indivíduos vivos no presente, não podem ser consideradas sujeitas? O autor Marcos de Castro, na obra Manual de Sociologia Jurídica, afirma no capítulo sobre pluralismo jurídico que nessa terminologia baseada em várias subestações jurídicas, como o grande número de normas, institutos jurídicos e uma grande variedade de ordenamentos jurídicos, só veio a surgir na última centúria do segundo milênio após Jesus Cristo, e que, portanto, havia um ordenamento jurídico baseado no monismo, ou seja, ordenamento baseado em único sistema jurídico no período anterior ao pluralismo jurídico. Castro lembra que no mundo pré-sistema monista havia vários ordenamentos jurídicos. Esses ordenamentos múltiplos, pertencentes aos povos bárbaros, vieram à tona com a queda da Roma Antiga, marco civilizatório mundial, que possuía o direito romano como sua única raiz jurídica. Sabe-se também que após esse período de invasões bárbaras, ou seja, com o início do período medieval, houve uma junção entre as ciências jurídicas bárbaras, o direito romano, que não havia sido destruído com a queda romana, e o direito canônico, desenvolvido pela Igreja Católica, que surge no fim do Império Romano. Depois da Era das Trevas, vieram a surgir
as ciências jurídicas consolidadas individuais, com o auxílio da burguesia, que surgiu durante o período medieval, com o surgimento das organizações estatais modernas. Sabe-se também que nesse espaço temporal, de forma diferente do que acontecia na Europa continental, houve também a formação do Estado moderno inglês, que consigo houve a instituição de um direito real baseado no sistema jurídico da ciência jurídica comum, que se sobrepôs, segundo Castro, às cortes senhoriais existentes à época. Existiam, portanto, na Europa, com o início da Idade Moderna, a formação de dois sistemas jurídicos, sendo o primeiro baseado no naturalismo jurídico, o qual, em teoria, se destinaria a toda a população, e o segundo na religião, em que somente aqueles que pertencessem a algum Estado nacional poderiam ter religião e, consequentemente, estariam à égide desse sistema jurídico. A formação desses dois sistemas jurídicos favoreceu para a formação do sistema monista. O autor brasileiro afirma que autores da escola histórica e subsequentes seguidores, como os alemães Friedrich Savigny e Georg Pusta, foram grandes auxiliares para a formação de um ordenamento jurídico único, já que havia para o primeiro um pensamento geral por parte da população alemã, que serviria de base para a ciência jurídica, a qual pertenceria apenas aos operadores do direito, ou seja, não era pertencente à população e nem aos parlamentares. E assim sendo, para o segundo e outros seguidores de Savigny, havia a necessidade da formação de um modelo teórico generalista para a ciência jurídica. Com a formação do sistema monista, a ciência jurídica do velho continente se espalhou para o resto do mundo por meio de movimentos de colonização europeia, de tal fato que, segundo Castro, o direito inglês foi levado aos Estados Unidos e a outra vertente, formada do direito europeu, foi levada em conjunto com a inglesa para africanos e asiáticos. Outro reflexo do monismo foi a civilização e a internacionalização da ciência jurídica, que surgiram ao mesmo tempo que os europeus levavam o direito para outras partes do mundo, como consequência a todos esses movimentos de trazer o direito para outras partes do mundo. Houve desaparecimento de quase todos os ramos do direito que não pertenciam aos Estados nacionais na própria Europa. E também houve a fragilização do direito em outros continentes, apesar da falta de interesse em acabar com a ciência jurídica. Por fim, o autor afirma também que os ordenamentos jurídicos europeus se chocaram com outros ordenamentos de outros lugares e formaram o pluralismo jurídico. A partir da ideia da ascensão do monismo e da subsequente formação do pluralismo jurídico, passarei agora a discorrer sobre a evolução do debate acadêmico sobre o tema, as principais ideias e dificuldades conceituais.
Neste tópico, o autor fará uma breve explanação sobre os principais conteúdos do processo de formação de argumentos relevantes acerca do pluralismo jurídico e dos principais desafios que os trabalhos analíticos e debates conceituais têm suscitado. A partir da formação e da evolução das ciências sociais, sobretudo a sociologia e a antropologia, no final do século XIX e início do século XX, a presença simultânea de direitos distintos passou a chamar a atenção de acadêmicos. Antropólogos do início do século XX foram capazes de argumentar que outras sociedades, distintas da europeia, também tinham seus direitos. Bronisław Malinowski, em seu estudo sobre o direito dos trobiandeses, publicado em 1926, tornou-se uma referência clássica na literatura sobre o pluralismo jurídico. Malinowski refutou teses como a de que os padrões de conduta dos selvagens responderiam a impulsos caracterizáveis como desejos animalescos do pagão ou ainda a emoção desenfreada e excessos irrestritos. Malinowski demonstrou ainda, em contrário a tais teses, que muitos comportamentos dos trobiandeses resultavam de um direito firme e uma tradição rigorosa. Além disso, o autor derrubou argumentos de que nas sociedades primitivas há uma necessária dominação do indivíduo pela coletividade e demonstrou que existem em tais sociedades motivações individuais e não imposições grupais para agir. Malinowski verificou que existia entre os trobiandeses algo como um direito civil que era muitíssimo refinado, com regras relacionadas predominantemente a interesses dos indivíduos, não sendo apenas ou exclusivamente o assunto de um grupo. Até os anos 70, a expressão pluralismo jurídico referia-se essencialmente ao reconhecimento ou à incorporação de direitos locais descentralizados por direitos estatais e metropolitanos. Por exemplo, a incorporação dos direitos hindu e muçulmano pelo direito britânico na Índia, ou as relações de reconhecimento, superposição ou absorção do direito dos Kapalku pelo direito holandês na Nova Guiné. A partir dos anos 70 e 80, contudo, houve uma evolução nos argumentos. Em primeiro lugar, as análises passaram a questionar situações de subordinação dos direitos locais ao direito estatal ou oficial. Isso é, passaram a valorizar a percepção de que direitos locais e descentralizados muitas vezes são semi-autônomos e por isso não são necessariamente absorvidos, ou de algum modo contidos ou limitados pelo direito estatal. Em segundo lugar, autores passaram a argumentar que a interação entre ordens normativas pode ser bidirecional, ou seja, uma influenciando a outra em um processo de mútua influência. Em terceiro lugar, os pesquisadores passaram também a caracterizar situações de pluralismo de modo a admitir uma variedade muito ampla de direitos não oficiais ou não estatais. Com isso, vários autores acabaram rejeitando completamente a ideia de que apenas o direito estatal deve ser considerado direito. Professores de direito do mundo todo passaram a valer-se das pesquisas e ideias do pluralismo jurídico para criticar concepções formalistas e positivistas de direito. No Brasil, seguindo essa tendência de crítica ao positivismo jurídico, onde a justificação teórica do direito oficial se fundamentava muito frequentemente no pensamento de Hans Kelsen, o tema do pluralismo jurídico foi impulsionado por duas principais contribuições: do sociólogo português Boaventura de Souza Santos e do jurista Antônio Carlos Volckmer. Na tese de Santos, o autor valeu-se de teorias da argumentação jurídica e em pressupostos derivados da sociologia marxista para pesquisar o discurso jurídico praticado em uma favela carioca. Para o autor, o discurso jurídico praticado na favela constituía um direito não oficial, reconhecido e prezado pela comunidade. Tratava-se, então, de um direito aberto, pouco formal e organizado com significativa participação da sociedade local. Esse direito representaria, na visão do autor, uma alternativa de organização jurídica emancipatória diante do direito fechado, burocrático e opressor do Estado. Ainda nessa mesma linha, Roberto Lira Filho entendia que o direito positivo, estatal, é entortado pelos interesses classísticos.
Lira Filho considerava ultrapassadas as discussões que aceitavam a validade da contraposição entre direito natural e positivismo. Nesse sentido, defendeu que o direito deve ser informado pela ideia um tanto genérica de humanismo dialético. O segundo principal impulso originou-se do trabalho de Antônio Carlos Volckmer. Volckmer defende que a ideia de pluralismo jurídico deve ser usada como estratégia contra-hegemônica no redimensionamento da teoria jurídica. Para Volckmer, o pluralismo jurídico alinha-se com o esforço de repensar politicamente a capacidade de resistência e de articulação da sociedade civil. Volckmer considera o pluralismo jurídico uma ferramenta adequada a um projeto de emancipação de grupos oprimidos na América Latina. Alguns dos principais argumentos sobre o tema suscitaram críticas. A primeira delas decorre do fato de que pluralismo jurídico pode se referir a uma situação de fato ou ao caráter normativo de argumentos favoráveis ao pluralismo. No primeiro caso, a investigação empírica constata o fato de uma pluralidade de ordens normativas. No segundo caso, o pesquisador parte do pressuposto normativo de que a ausência da pluralidade é em si um mal. O problema é que quase nunca é muito clara a separação entre os argumentos sobre pluralismo enquanto fato social e os argumentos normativos sobre o pluralismo jurídico. Uma segunda crítica refere-se ao fato de que os autores favoráveis ao pluralismo não chegam a propor um conceito claro do que entendem por direito quando descartam a visão monista. A confusão gerada, em grande parte, deriva da imprecisão conceitual. Uma terceira crítica diz respeito ao fato de que não há discussão suficiente sobre relações de poder, que ocorrem em muitas situações, até mesmo entre novos sujeitos de direito e no interior de grupos da sociedade civil que se propõem a resistir ao direito oficial. Segundo Barzilai, as pesquisas sobre o pluralismo jurídico têm mostrado a tendência de não prestar atenção ao uso do poder político. Por fim, segundo Albernaz e Volckmer, os conceitos de que se dispõe até o momento conferem uma delimitação pouco precisa de onde cessa o direito e de onde começa o âmbito da vida social. Eu vou falar sobre a dimensão global do pluralismo jurídico. O processo de relações transnacionais compreende diversos fenômenos, como econômicos, políticos, sociais e culturais, os quais direta ou indiretamente traz implicações na seara jurídica. Cada Estado possui capacidade de celebrar, de forma livre, acordos e tratados internacionais, cujas regras definem ou ampliam a convivência entre as diferentes nações, sem que isso implique ferir suas soberanias jurídicas e políticas internas. Por outro lado, esse tema desafia um equilíbrio e nos remete à necessidade da construção de uma ordem jurídica única, internacional, a fim de evitar conflitos e, ao mesmo tempo, garantir e respeitar o exercício da soberania de cada Estado. Nesse sentido, é necessário apontar alguns fenômenos que geram implicações no direito. O primeiro fenômeno é a internacionalização dos negócios. Esse fenômeno, ele tem por excelência o correlacionamento com a globalização. Nele está compreendido um aumento relevante não só dos negócios, mas também do financeiro, de investimentos e de serviços. E isso se deu por uma série de fatores, sobretudo políticos. Com o surgimento do comércio internacional, se faz necessário a confecção de tratados internacionais que regulamentem essas transações. Esta estrutura normativa reafirma o reconhecimento de apenas uma norma jurídica que se sobrepõe às normas constitucionais dos Estados-membros. Logo, a internacionalização está vinculada à limitação jurídica do comportamento do Estado, enfraquecendo seu poder por meio de progressiva transferência do poder de legislar para as organizações internacionais. O segundo fenômeno trata-se dos novos movimentos sociais. Ele nasce com a redução da função do Estado
criando um enfraquecimento entre a ordem jurídica e a ordem social, ou seja, a ordem jurídica que se justifica como um mecanismo de regulação objetiva e prescritiva de uma sociedade, descreve um mundo irreal aos problemas e prioridades do cotidiano dos grupos sociais, cujo grupo de complexidade aumenta exponencialmente numa sociedade com características variadas. A consequência é a alienação desses grupos à ordem jurídica estatal e a criação de mecanismos que se baseiam na predominância de alguns países para a regulação e solução de conflito. Isto evidencia a necessidade de criação de regras por organismos internacionais, na tentativa de uniformização das normas no plano global, sobretudo na defesa de determinados valores, como o livre comércio e direitos humanos, que supostamente interessam ao conjunto da humanidade. Torna-se visível a carência de uma teoria jurídica que possa abranger uma base de conhecimento evolutivo, apto a acompanhar a rápida alteração da reorganização social. O último fenômeno aqui, o terceiro e último fenômeno, diz respeito à reorganização do modo de produção e suas consequências para os diversos setores profissionais, sobretudo a organização dos juristas. Enquanto os setores primários e secundários da economia, os quais a inovação tecnológica e a expansão transfronteiriças foram acompanhados por novas formas de estruturação e de atuação dos agentes econômicos, o mundo dos operadores do direito caminha a passos lentos. Bom, em suma, todos esses fenômenos sociológicos, que a princípio seriam uma manifestação de interesses plurais de diversos países, acabam moldando a prioridade de interesses das grandes potências, afunilando os interesses em um monismo jurídico. Nenhuma teoria jurídica será válida se ignorar fenômenos sociais recentes, como o pluralismo jurídico nas relações transfronteiriças e as novas formas de representatividade. Agora, para finalizar a apresentação, a Patrícia vai falar sobre as considerações finais. O antropólogo Clifford Geertz, em seu ensaio sobre a construção dos fatos da realidade local, estuda sobre as sensibilidades jurídicas de 3 culturas diferentes. São elas a islâmica, a índica e a malaia. Essas construções sobre o que aparece como local são formas diferentes de manifestações do que chamamos direito. E, de acordo com Geertz, o direito é um modo característico de imaginar o real, mas conjuntamente remete a concepções divergentes sobre o que é verdadeiro, válido, moral, etc. As ideias sobre pluralismo jurídico estão atreladas ao aprimoramento do direito e das instituições jurídicas. É por esse motivo que o ensaio de Geertz vem sendo estudado por inúmeros cientistas sociais e juristas. No debate atual, chama a atenção o fato de que, recentemente, a insistência sobre o mecanismo jurídico gira em volta de normas e instituições que estruturam juridicamente economias e seus meios de governança. Sobre essa temática, vale destacar que as discussões sobre sistemas não estatais de justiça e seus papéis enquanto mecanismos que formam os meios de governança da economia têm despertado o interesse de autores e organizações da área da cooperação internacional. Por outro lado, diminui a tendência de se considerar completamente atípica. As iniciativas como as adotadas no ano de 2009, na Bolívia, onde um dispositivo constitucional assegurou às comunidades rurais tradicionais o direito de organizar a sua própria justiça através de princípios da sua própria cultura. Desta forma, independentemente de quais forem as reformas de ideias e instituições jurídicas que as diversas sociedades ao redor do mundo adotem,
As discussões acadêmicas sobre o pluralismo jurídico continuarão sendo fonte de inspiração para quem busca inovar.